Voltamos com o Gente em Destaque. Hoje eu converso com o ex-vereador aqui do Jacareí, o senhor Oscar Denquena. Bom, senhor Oscar, a gente terminou o primeiro bloco com o senhor entrando para trabalhar junto com o seu pai, né? Exatamente. Aí, na época, o salário mínimo de engenheiro inicial era R$700, que a gente ainda falava 700 conto. Uhum. O conto era da época do MIRES. Aí meu pai falou, não, eu conversei lá com o seu tio, ele quer pagar 300. Falou, sinto muito. Eu vou procurar emprego. Você que sabe. Aí fui. Eu estava noivo na época, louco para ganhar dinheiro e casar, né? Estava namorando 4 anos já, ia ficar mais um ainda. E estava querendo casar mesmo. Aí eu acabei entrando na Cobrasma, fiquei muito pouco tempo. E eu tinha feito um currículo, estavam construindo uma fábrica de aço especial lá em Mogi das Cruzes. E era onde morava a minha namorada, a minha noiva. E eu fui lá, e eles pediram para mim ficar na construtora inicialmente, para acompanhar a construção e depois comandar um setor lá. Era um setor de alta tensão. E era uma coisa que na escola eu tinha me dedicado bastante, porque nessa época o Brasil começou a construção, muita usina e tal, e a tensão pela distância era bem alta, né? E lá ia receber 230 mil volts, que para a época era uma das maiores, né? E veio uma empresa da Alemanha montar. Eu trabalhei na construtora mesmo, chamava Montreal. E em 6 meses terminaram essa parte da construção lá. Aí eu casei, e no ano seguinte, eu casei no final do ano, e logo no comecinho do ano seguinte eu já comecei a trabalhar na empresa que ainda não tinha sido iniciada, mas já comecei a trabalhar lá, chamava Aços Anhanguera, que hoje já é de outra empresa. E lá a gente teve que ensinar todo mundo, porque você não tinha gente. A procura de técnicos e engenheiros era um absurdo. Tinha emprego, mas não tinha ninguém qualificado para fazer isso. Não tinha. E, no Mackenzie, quando eu estava no 4º ano ainda, que ia fazer o 5º, já tinha, eles queriam currículo. Né? Eu tinha que falar, não, meu pai tem uma empresa, eu não vou trabalhar para outros, né? Então, não imaginava. Aí eu fiquei nessa Anhanguera, aí eu fiquei 5 anos. Aí, como a movimentação de pessoal era muito intensa, isso foi em 65 que eu entrei. Existia sempre alguém pescando técnicos ou qualquer outra coisa, porque era pouco, né? Então, e aí a gente foi e começou a discutir com a parte diretiva lá da empresa de o que a gente via de futuro. Tem que esperar morrer um para entrar ou para você ocupar o lugar, ou disputar, né? Porque só a pirâmide é grande. Aí eles falaram, não, tem lá na mina também, no Amapá. Tá, obrigado. É para lá que eu vou. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Falei, não. Aí eu resolvi fazer mecânica. Tinha um vizinho meu, eu morava em Mogi das Cruzes. Tinha um vizinho meu que era reitor lá da escola, a gente sempre batia papo, ele falou, por que? Porque eu ganhei 2 anos. Porque antigamente era
você tinha 2 anos É. básico para todo mundo e 3 específicos, né? Do que você queria estudar. Então eu matava 2, fazia os 3 de mecânica que eu quis fazer. Aí fui. Aí nesse meio termo eu saí dessa empresa, porque não dava mais, sabe? Chega uma certa época, eu fiquei 5 anos, você não vê nada, todo dia no mesmo lugarzinho. Ser funcionário público é mais fácil, né? Aí eu... Não que funcionário público não faça nada, não é isso que eu quero falar, mas ele tem sempre um lugarzinho parado, porque dificilmente sobe, né? Aí fui trabalhar numa empresa em Mauá, que é pertinho de Santo André, Sul-Americano de Metais. Fiquei lá um ano. Aí, em Suzano, que fica bem próximo a Mogi das Cruzes, tinha a Vidros Corning, que fazia tubo de TV. Só fazia o preto e branco, para a época também só tinha preto e branco, 70 e pouco. Aí eu fiquei nessa empresa 5 anos e eu tive um progresso assim, profissional muito grande. Eu resolvi me dedicar, eu falei, eu não vou filosofar mesmo, o negócio é focar no meu negócio aqui e ir em frente. E fiquei um bom tempo lá. Daí eu era para ser promovido, o diretor da empresa me chamou, falou, nós vamos te promover para novos projetos. Que nós temos a intenção de construir uma fábrica de lente oftálmica aqui em Coelho, e uma que era o Pyrex, borosilicato, que o pessoal chama, só que era daquele produto farmacêutico, não era outra coisa. Então, estou feliz. Fui para os Estados Unidos, peguei um estágio lá de 45 dias, fiquei no Kentucky, que aprendi a gostar do country americano lá, porque era direto, né? Eu estava perto de Lexington, que fica no Kentucky, e lá era a cidade universitária. E na época, o Kentucky, essa universidade era uma das mais famosas de lá, né? Tinha Harvard, essa e IU, que eram as 3 famosas. E eu fui muitas vezes visitar lá, assistir jogo de basquete, essas coisas. Assistíamos show, o cantor era a cara do Wilson Simonal, rapaz, foi um barato, né? Nós estávamos num grupo de brasileiros, em 11. Rapaz, o que a gente ria, o cara ficava olhando para mim, não sabia. Eu falando, gritando, Simonal, ele não sabia o que era. Foi uma farra. Tivemos um bom período. Quando eu volto, tem um americano lá. No seu lugar? Novo. Não no meu lugar. Mas lá na empresa. Na empresa. Aí eu digo, quem que é esse cara aí? É o gerente de novos projetos. Era eu o gerente de novos projetos. Era. Vai ficar aí uns 2, 3 anos aí. Aí eu fui falar com o diretor, falei, não dá, né? Aí ele falou, não, você aguenta a mão. Eu falei, mas que, cara, aguenta a mão, 2, 3 anos, você tá louco. No mercado, você pega o Estadão, tem 5 quilos o Estadão, de tanto procura de emprego, eu não vou ficar esperando. Aí peguei eu fiquei de férias eu saí em outubro, fiquei em novembro, dezembro, já 3 meses lá em Bertioga, eu tinha uma casinha lá. Falei, agora é férias mesmo. Minha mulher falou, e agora, como é que nós vamos ver? Eu falei, camarão os caras me dão e peixe eu pesco. O resto a gente se vira. Aí eu, em janeiro, resolvi arrumar emprego, etc. Aí fui em 2 empresas, mas não, não casava muito bem o que eu estava querendo.
Aí surgiu uma terceira que era a Matarazzo. Eu não tinha noção que era a Matarazzo. E eu fui fazer o teste. Eles mandaram um telegrama pedindo para mim comparecer. Só que o pedido no jornal não identificava quem era. E no telegrama também não. Eu liguei para a empresa que era de... Era uma empresa que faz seleção de pessoal. E eles, headhunters que eles chamam, né? Aí eu liguei para ele e falei, ele falou, é a Matarazzo. Deu o endereço, a Rua Flórida 40, você vai lá. Eu falei, não, eu vou telefonar primeiro, porque eu já devia ter ido hoje, né? Aí, ó, telefone para lá, era a Matarazzo mesmo, então, confirmaram. Fui, levei o currículo, não, eu tinha deixado o currículo já com ele. Aí esse alemão leu o currículo assim e falou, cara, ou você é um grande mentiroso, ou você trabalha muito. Porque, nossa, é gás, tratamento de água, tratamento de gás, manutenção elétrica, mecânica. E você ainda tem conhecimento de alta tensão, baixa tensão, é muita coisa. A única forma de você saber é ligando lá para a empresa onde eu trabalhei e pergunta o que eu fazia lá, né? Se o cara falar que eu fazia tudo, eu escrevi aqui, é tudo mesmo. Aí levou para almoçar, ainda insistiu um pouco sobre algumas coisas, discuti com ele. Eu falei, olha, Fritz, ele chamava Fritz, olha, eu trabalhei com aço especial de rolamento, que é duro. Depois trabalhei com cobre na Sul-Americana de Metais. Aí fui trabalhar com vidro. Agora vou trabalhar com farinha. Eu montei a moleza. Aí acabamos fazendo uma boa amizade nessas conversas. Ele falou, não, eu vou te contratar. E o senhor vem para Jacareí, anos 70 ainda ou já anos 80? Não, nos anos 70. Anos 70, né? Agora estou chegando em Jacareí. Porque da Matarazzo, daí eu fiz esse seminário que eu tinha comentado. E eu fui para... Eu vim aqui para São José, eles estavam construindo o Pacifício de São José. A marca era Petitbon. Rapaz, é no meio de uma fazenda. Tinha um trecho da estrada de ferro e ao lado da estrada de ferro uma estrada de terra que chegava na fábrica. Uma ponte de madeira que atravessava o Jaguari. E se você seguisse no sentido reto, a gente, em vez de virar para entrar para a fábrica, seguisse reto, ia sair na represa, lá em cima. É bem onde é a descarga da represa, do Jaguari mesmo, que joga água do Jaguari e forma de novo. Aí eu fui para acabar a construção. Aí tinha vindo um técnico da Itália, que seria o responsável pela produção. Só que a fábrica falaram para ele que ia começar em maio. E eu comecei a trabalhar aqui em abril. A fábrica não... Rapaz, as máquinas estavam tudo lá dentro, não tinha telhado. Então, tudo coberto com lona. Chegou em maio, o cara chegou, estava igual. Ele chegou para mim e falou, pô, quando é que vai acabar isso aí? Um italiano. Eu falei, olha, eu fiz um estudo, nós vamos chegar até, vai começar em dezembro, nós estamos inaugurando. Dezembro? E o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu não sei. Fazer macarrão você não vai. Né?
De repente ele sumiu, aí me ligaram de São Paulo pedindo para ir lá. Eles falaram, olha, o que era para ser o chefe da produção lá foi embora. Não, ele disse que não ia ficar e nem ia trabalhar porque a fábrica ficava no meio do mato, que ele não gostou do lugar. E São José era feia na época. É. Isso era 76. Aí chegaram lá e falaram, você toca a produção? Eu falei, não tem a mínima noção. Não, eles vão mandar uns técnicos lá, os que venderam o maquinário, eles vão ensinar você. Eu falei, tá bom, então eu trabalho de dia, estudo de noite, tem gratificação, alguma coisa. Aí fechamos lá o acordo. Eles ficaram 3 meses aí. E o que eu conhecia da fábrica de macarrão era lá em São Paulo, no Brás, nessa rua Flórida. Tinha lá o Pacifista. Era tudo manual, menos o formato. O formato tinha a forma, tinha a masseira que amassava a massa e depois passava pelo formato lá, por uma forma que dava o formato. E depois a mão carregava para um forno lá. E esse não. Nem via a farinha chegando. Saía de um silo, ia para a máquina, fazia mistura com água, se tivesse ovos era com ovos, se não tivesse ovos era normal. Misturava tudo, fazia o formato, caía na forma e já ia automaticamente tudo embora, secava, você pegava do outro lado e empacotava. Então era pelo que eu via lá, o cara ficava pondo a mão na massa para ver se estava seco ou não, era um negócio todo. Aí foi fácil até de aprender, né, porque técnica eu tinha, então temperatura, controle de temperatura, essas coisas a gente aprende. E foi aí quando inaugurou a fábrica, veio o Conde Matarazzo aí na inauguração, era número 365, tinha uma fábrica por dia. Você imagina que monstruosidade era a empresa, né? Aí ele falando, o Conde me chamou lá, rapaz, ninguém queria deixar ninguém sozinho, né? Principalmente o QI dele lá é terrível, né? Ele mesmo chegou e falou, ó, vão para lá que eu quero conversar só com ele, eu não quero falar com vocês. E nem quero ouvir palpite, eu vou falar com ele. Aí chegou e falou, o negócio é o seguinte, a turma fala que isso aqui dá para fazer 40 toneladas por dia. Ele falou, eu quero 20, mas do macarrão que eu coma. Porque eu sei que lá na fábrica, lá no moinho, eles fazem o macarrão para mim, só para mim. E eu não quero isso. Eu quero que o público tenha esse tipo de macarrão. Você se vira. Né? Você estudou com eles aí e tal, você sabe o que você tem que fazer. Pois não. Aí ele falou assim, olha, o reitor lá elogiou muito você. E nós vamos fazer a sua fábrica um modelo para as outras fábricas. Então, tem que ser tudo impecável. É isso que eu exijo de você. Mais nada. Eu falei, mas isso é tudo, né? Não é mais nada. Aí ele riu. Era uma pessoa extremamente simpática, sabe? Ele era meio esclerosado, então você tinha que ir com muito cuidado, né, nas palavras com ele. Mas ele era muito educado, uma pessoa excelente, convidou para ir lá na casa dele, na Paulista, para almoçar. Era uma pessoa muito boa. Eu vou pedir mais uma licença para o senhor, para a gente ir para o intervalo, para a gente seguir essa história aqui do senhor Oscar. O Gente de Destaque, então, volta daqui a pouco. Até já.